Saudações, mais uma vez daqui um Zanzazi e Buiocana. Hoje quero falar do rei. O que um rei representa? O que um rei representa para o seu povo? Presta bastante atenção. Quando estás a falar de rei, estamos a falar da consciência, a mente. Porque a tua mente é que reina sobre o teu corpo. A informação que está na tua consciência é que governa. É o que governa. Aquela informação. Porque toda informação é uma consciência. Toda informação é uma consciência. Perceba aqui, toda informação é uma consciência. Então, quando se está a falar do rei, está-se a falar de uma informação ou um conjunto de informação. O que estou a querer dizer aqui? Um rei, fisicamente falando, é um arquétipo. Um rei representa o rei que está na consciência das pessoas. Presta bastante atenção. A cultura de um povo, a cultura, na verdade, é um conjunto de leis e costumes de um povo. Ou seja, é a lei de um povo. E esta lei é que reina. Esta cultura é que reina, porque fica embutida na consciência. Né? É como as pessoas dizerem assim, não, nós, de acordo com a nossa cultura, aqui nós temos que proceder assim, aqui temos que proceder assim. São leis, são informações. Essas informações é que governam. Só que a cultura, ou essas informações, ou estas leis, no meio do povo, tem o ser que ele representa, o rosto da cultura, o rosto da lei, o arquétipo da lei, ou da cultura do povo. Este ser é o rei. É o rei. Quer dizer que o rei é um guardião. É um guardião que representa a cultura de um povo. Por isso é que um rei é um juiz. E o que o juiz faz? Salvaguarda a lei. É um guardião da lei. Está a entender? É por isso que quem define a cultura, ou quem aprova uma lei de um povo, uma cultura de um povo, quem decreta, deve ser o rei. Pela força dos espíritos. O rei decreta pela força do espírito. Orienta, aconselha, guia. Então, a figura de um rei ou um rei representa a lei de um povo. Quando estão a submeter, quando submetem um rei, quer dizer que submeteram a cultura desse povo. Por isso é que, quando o Ocidente chegou aqui, o colono chegou aqui, uma das primeiras coisas que tinham que fazer era convencerem o rei. Pegarem o rei, fazerem com que o rei se inclinasse ao dogma que eles trouxeram. Aquele dogma, aquela cultura, é rei de um povo. Está a entender? Então perceba aqui, por que quando eles chegaram tiveram que primeiro batizar o rei, nos moldes cristãos. Por quê? Porque o rei representa a cultura, é o juiz, representa a cultura, a lei de um povo. Por isso é que o rei decreta. O rei é um juiz. Está a entender? Portanto, quando estás a olhar para um rei, estás a olhar para uma lei. Estás a olhar para uma cultura. Porque a nossa lei é a nossa cultura. A nossa lei é o nosso estilo de vida. Então perceba o porquê do colono quando chegou. O primeiro a ser submetido foi o rei. O primeiro a ser submetido foi o rei. Quando submetem o rei, submeteram toda a cultura. Submeteram a lei de um povo. Quando destroem o rei, destruíram a cultura, destruíram a lei daquele povo. Pega a visão. Está a entender? Quer dizer que o verdadeiro rei de um povo é a sua lei, é a lei desse povo. O nosso verdadeiro rei é a nossa lei. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nos comportamos, tudo quanto nos comportamos, todo o nosso comportamento é regida ou é governada pela lei.
pela cultura. Consegue compreender? Então, por exemplo, o nosso rei Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, ele é o rosto da nossa lei, é o rosto da nossa cultura. Por isso que ele, pela força do Espírito, legisla. Ele está a fazer lembrar tudo que nós esquecemos, conforme temos que andar, conforme temos que comer, conforme temos que falar, conforme temos que nos vestir, conforme deve ser a interação com o próximo. Conforme temos que agir com a natureza, conforme devemos usar os poderes da natureza. Tudo isso são leis, são informações. Por isso é que o rei é um juiz, e além de um juiz, ele é um professor, porque é o canal pelo qual é ensinado a cultura de um povo. Além de um povo, ele transmite para os anciãos. Está entendendo? É por isso que na Bíblia, quando estão a falar da lei, falam de Moisés. O que é que Moisés disse? Não, eles não dizem o que é que a lei diz. O que é que Moisés disse? Porque Moisés é o rosto daquela lei, daquela cultura. O nome dele era Masa. O que é que Masa disse? Então prestemos bastante atenção. Um rei representa uma lei, representa uma cultura. Se você quer submeter um povo, uma cultura, deve submeter primeiro o rei. É por isso que quando submeteram o rei, toda a cultura desmoronou. Tudo ficou fragilizado. Então tome nota. Tome nota. Tome nota. Para que a cultura seja restabelecida, para que a nossa lei, a nossa cultura seja restabelecida, deve haver um arquétipo, uma representação, um rei fisicamente falando. E o rei chegou. Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, o rei do povo banto. Por isso é que todos os oráculos daqui, do povo banto, da África, apontam para a chegada de um rei. Este rei é espiritual, é informação, é conhecimento do nosso povo. Por isso é que até na própria Bíblia você vai ler o seguinte: as palavras que eu vos ensino, que eu vos falo, são espírito e vida. Então, viria o rei, o nosso rei chegou. O nosso conhecimento voltou. Vai entender? E ele tem a sua representação fisicamente falando, que é Tade de Ambuíçu, Votade de Antedimisi, o rei do povo banto. Por isso é que ele veio para colocar aquilo que lhe representa, que é a nossa lei, que é a nossa cultura, aqui. Ele veio para colocar o rei aqui. Eu não estou a fazer confusão. Então entenda. Entenda. Está entendendo? É assim que funciona. Por isso devemos honrar o rei, porque ele é o rosto da nossa cultura, é o rosto da nossa lei, é o rosto do conhecimento que nos governa. O rei. O rei. Está entendendo? É assim que funciona. Honre o rei. Quando você está a olhar para o rei, você está a olhar para a consciência que governa o teu povo. Ou seja, o conhecimento que governa o teu povo. Na monarquia, quem legisla é o rei que decreta, dá preceitos, ensina os comportamentos, ensina, é assim que funciona. E o rei tem o auxílio dos magos, dos inguns, os videntes. O rei, fisicamente falando, tem auxílio dos magos. Está entendendo? Então, temos que honrar, temos que respeitar a figura do rei. Temos que fazer isso. Porque quando chega um rei no nosso meio, é porque a nossa salvação, que é o conhecimento que ele traz, chegou. Espero que entendam o que o rei simboliza, o que o rei significa. O rei significa a consciência de um povo. O rei significa a cabeça de um povo. O conhecimento, o conjunto do conhecimento de um povo. A cultura de um povo. Tenho dito. Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como rei dos bantos e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará.
cessará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bazacongo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo, a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Ambuíço, vô Tade de Anté de Missi, de King is Life. Salama. Nkembo kwa Tata Nzambi mwilu. Nkembo na Tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Longa vida a mfumo Tade de Ambuíço, vô Tade de Anté de Missi. Salama, meu povo. Seja bem-vindo. Hoje eu sou Nimia Congo, do canal Acorda Banto. Estou aqui com nosso irmão Bengami Bana Congo. Eita. Do canal com o mesmo nome, a partir dos ocidentes nas Américas, eu aqui nas Europas, para levantar e acordar o nosso povo. Nos últimos tempos temos feito o nosso estudo, a manifestação do reino, na qual temos falado sobre a manifestação do reino. Entre tal, temos dado imensos exemplos. E um dos exemplos foi que ficou na última apresentação, Eli Lama Sabatani, que nas Bíblias está escrito: Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Pela sabedoria divina que nos foi dada pelo nosso Mfumo Tade de Ambuíço, vô Tade de Anté de Missi, é-nos revelado que Eli Lama Sabatani, na realidade, significa simplesmente, e eu pego até a prova, porque nós gostamos de provas. Ele Lama Sabatani, meu Altíssimo, Sabatani of Abatanina, me ajude. Acorda, Banto. Mais uma vez, mestre, Bengami Bana Congo, seja bem-vindo. Congo, seja levado para mais uma lição, mais um estudo. Por favor, a palavra é sua. Salam. Gueta. Que bom, porque ficou de responder essa questão, né, em um momento, né, porque muitos assim pensam, né, que seria para guardar o sétimo dia, né, ali diz assim, este é para aqueles que guardam o sétimo dia, e não é essa palavra que ele fala, né? Tudo tem o seu tempo, para que seja manifestado. Não foi, como já falei, não foi no tempo dos nossos pais, não foi no tempo dos nossos avós, né? Não foi no tempo dos nossos tataravós, né? Veio aqui para essa terceira e a quarta geração. Como ontem eu estava passando para ti, né, numa aula particular, falando sobre essa primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar essa quinta geração, né? Estava desmistificando para ti. São umas explicações que elas vão vir, né, de acordo com a vontade do Espírito Congo, né, porque nós somos professores, nós ensinamos segundo a vontade do Espírito Congo, ou seja, na vontade do Espírito Congo, não saímos assim com os nossos pensamentos, né, somos, como que diz as Escrituras, né, todo filho de Jacoba é um profeta, é um Guza. Então, um Guza, ele não age conforme ele quer, né, e um Guza que age conforme ele quer, ele vai agir de forma errada, de forma errônea. E na aula passada, né, fiquei para passar hoje sobre o homem da iniquidade e o filho da perdição, que seria essa explicação hoje, né? Porque existe um Deus que domina esse mundo, né? Mas antes de chegar a esse quadro, voltaremos, né? Voltaremos na explicação,
falando sobre esse homem, né? Sobre esse espírito, que é o espírito de Belial. Então, dando continuidade, eu vou aqui compartilhar, depois eu volto aqui, deixa eu só, vamos lá, aqui, certo? Quando eu estiver compartilhando, o príncipe me avisa, tá bem? Já está compartilhado? Guetta, eu estou a ver uma folha, não tem nada. Guetta, agora estou a ver, são dois assuntos também. Guetta. Isso, tá certo. Deixa eu só dar uma... Agora vem para cá. Aumento aqui. Certo? Então, eu tinha parado nessa frase aqui. Que é ele, o Deus desse mundo, o príncipe do presente século. O que ele fez? Em seu pensamento, né, o Altíssimo está no mesmo instante observando tudo, e idealizando todos os seus propósitos e gerando um processo de redenção para a alma vivente que no futuro cairá. Então, como eu estava explicando, no mesmo tempo ali que Samael, né? Primeiramente ele Samael, aí, que é um anjo de luz, que é o Keluba de luz, e agora ele passa pelo processo de perder a sua luz, ele vai se tornando agora um príncipe, né? um príncipe das trevas. Aí que ele recebe o nome de inútil, ele recebe o nome de Belial. Então, nesse mesmo instante que ele está projetando tudo isso, ou seja, todo esse mundo que você vê hoje, né, ele já foi projetado no passado. E esse passado, né, é projetado na mente consciente de Belial. Então, no mesmo instante que Belial, ele vai projetando tudo, eu vou sentar no trono, eu vou ser o Congo, eu vou ser o rei, eu vou ser sobre tudo, sobre todos. Ele precisa, dentro desse processo de espaço-tempo dele, o que ele precisa? Ele precisa de agentes, ele precisa de vasos. Então, é criado para ele, né, os seus vasos que são chamados vasos de desonra. Dando continuidade aqui, então, aqui. Aqui, ó, nesse mesmo instante, o Altíssimo, nosso Pai, aquele que não está sujeito ao passado, presente ou futuro, pois ele é o que é. O espaço-tempo temporal, onde que existe o presente, o passado e o futuro, é só aqui nesse plano. É só na atmosfera, é só no plano físico. No plano espiritual, não há passado, não há presente e não há futuro. No plano espiritual, tudo é no mesmo instante, né? Então, assim, até falar que tudo é no mesmo instante, ainda é uma palavra muito pequena, porque a própria ação instante, ela não existe, ela não permeia. Até porque nesse mundo espiritual não há existência, porque existência, existir, significa sair para fora. Então, o nosso Pai, por isso que Tatanzambi, né, ele não existe, ele é. A palavra existir ou existir, ela é sair para fora. Então, a partir do momento que eu sair para fora, aí sim aquilo vem à existência, aquilo vem a ser. Só que antes de vir a existência, vir a ser, existe, tá vendo como que é? Não existe. Há o puro nada. Por quê? Como o próprio Congo de Sola, ele explica, né? Ou seja, na versão da diáspora, né? O apóstolo Paulo, né? Então, na versão daqueles que se libertaram, um Congo de Sola, que são inefável. Nós não temos sons, não há sons para nós podermos mensurar e explicar esse poder esse poder que está acima de tudo e acima de todos. Tá? Então, como que nós fazemos? Nós pegamos parábolas, pegamos sentidos aos quais estão presos aos nossos 5 sentidos, né, que possa entrar pelo meu ouvido, que possa entrar pelos meus olhos, ou seja, pelos 5 sentidos, para que nós que somos seres espirituais, que estamos dentro desse corpo, podemos perceber e podemos entender ao menos uma parcela
daquilo que é poderosamente grande. Nesse sistema de mundo desejado por Belial, veja que é o desejo, que o homem, né? Existe o homem e a alma vivente, né? Então, com o tempo, vocês vão entender sobre Bantu e sobre Untu. Há o povo Bantu e há o povo Untu. Veja que Untu está na própria palavra Bantu. Bantu, e o povo Untu. Nesse sistema de mundo desejado por Belial, então a palavra desejado, todos são feitos por desejo. Da mesma maneira que Tatanzambi, ele desejou fazer um homem, da mesma maneira também, agora o homenzinho aqui na Terra, ele tem os seus desejos, profanos ou puros. Nesse caso aqui, falando de Belial, ele é projetado os vasos de honra e de desonra. Por exemplo, quando você vai dar um exemplo, você vai fazer a sua empresa, né? Quer seja uma empresa idônea ou quer seja uma empresa não idônea. Você precisa de funcionários, você precisa de arquétipos, você precisa de pessoas, você precisa de insumos. É isso que acontece com Belial. Então, para que o reino de Belial, vamos dizer assim, para que o reino de Belial, para que a sua ação, para que o seu projeto ele venha a existir, ele venha à existência, ele precisa de insumos, ele precisa de vasos, é o que está escrito nas Escrituras, né? Aonde que o próprio pai, ele manipula, ele faz os vasos de honra e os vasos de desonra. Vamos entender muito bem. Lá. Porém, entendam bem, não há nada de novo debaixo do sol. O Altíssimo em nenhum momento está sujeito a Belial, para que a mente, né? Porque tem a mente e tem a consciência. Então, até o momento atrás, nós tínhamos uma mente, tá? O que acontece? A mente, ela mente a todo momento para você. Até o momento que você vai alcançar agora o período a linha da consciência. Então, dentro da mente é onde que aqueles que liam ou leem ainda, vou falar o Velho Testamento, né? Vou falar na linguagem corrente, né? Na linguagem comum, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, na visão que acontece lá na visão do Velho Testamento, lá tem um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus cheio de carinho, de amor, de perfeição, e um Deus mau, que mata a criança, que manda destruir, aquele monte de coisa. Então, tem esse bilateral de visão no Velho Testamento, mas não é assim, né? Não é dessa forma, né? Então, tem que... assim que esse nó ele foi amarrado, esse nó precisa ser desamarrado, tá? Para que não caiam no desentendimento de mensurar em sua mente que Tatanzambi, ou seja, que o Altíssimo, ele está preso à mente consciente e à mente inconsciente de Belial, porque são duas consciências, né? São duas mentes, a mente consciente e a mente inconsciente, né? Então, agora, troca a palavra mente, no caso para Belial, é mente. No caso, para nós que somos Bantu, para nós que somos Untu, a consciência consciente e a consciência inconsciente. Como diz a palavra, vamos lá agora para o livro de Isaías, né? Nas suas Bíblias, o livro de Isaías, capítulo 45, versículos 5 a 7, né? Por quê? Nós não somos uma república. Começa por aí, nós não somos uma república. Numa república, pode-se fazer o que quer. Junta-se uma parcela de pessoas ali, junta-se mais outra parcela de pessoas acolá, e elas apresentam algum pormenor, e aquele pormenor também tem que ter um auxílio público, tem que ter uma manifestação, ou seja, tem várias partes uma república. No caso, nós somos uma monarquia. O nosso povo começou com monarquia? Não, o nosso povo não começou com monarquia. O nosso povo, ele é profeta. Na nossa língua, o nosso povo ele é unguza, ou imbicudi. Mas o último que foi, ali foi Samuel. Foi Samuel que foi, entre parênteses, não vou falar o último profeta, mas ele não é o último profeta, estou falando no caso assim, na linhagem de começar a surgir um rei.
né? Então, quem falava diretamente com o povo, né, desde Masa até Samuel, é o profeta, é o Imbicuti, é o Ingusa na nossa língua. Até o momento que o povo, o povo, ele inveja as nações, ele olha para as nações e pede, não, nós queremos também um rei, nós queremos né, não queremos mais um Imbicuti, não queremos mais um Ingusa para conosco. Aí, no caso, o irmão, não, o irmão Samuel, ele vai ter com o pai, né, e questiona o pai. Poxa, ele fica decepcionado com o povo. O que Tatanzambi fala para ele? Olha, não é contra você, né? Não é contra você que esse povo se volta, não. Esse povo se volta contra mim. Mas tudo bem, eu vou dar para esse povo um rei, né? E qual o primeiro rei que vem? É o rei Saul, né? Aí o rei Saul, o qual a sua altura, né, passava a altura dos outros, ele é escolhido. Aí tem toda aquela parte que ele vai à comunidade dos profetas, e ali ele desce sobre ele um Zambiacongo, e ele fica cheio de Zambiacongo, ou seja, do Espírito da Verdade. E a trajetória dele nós conhecemos, até o momento que, né, o pai levanta um rei segundo o seu coração, né? Ou seja, o que é o coração? O pai, Tatanzambi, levanta um rei segundo a sua consciência, né? Dentro da limitação da pessoa do rei Iaude. Vamos voltar então, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos soberanos. Nós somos soberanos, nós somos uma monarquia. E dentro de uma monarquia, né? Aqui uma pirâmide, né? Aqui o povo até subir, existe uma monarquia. Então existe um rei, um cabeça, que ele reflete de baixo para cima o poder do alto e do alto para baixo o poder que está aqui embaixo, que seria o povo. Sendo que nós somos uma monarquia, nós somos um império, esse rei, quem é esse rei? Esse rei é um espírito em nosso meio. Sobre esse espírito que está em nosso meio, nele tem os três poderes. Tem os três poderes, que é o poder científico, mesmo que o científico simboliza um dos Ingusa, que são três Ingusa, um espiritual, um poder governativo e outro poder científico. Esses três arquétipos, espiritual, científico e governativo, que são os três pilares, eles encaixam num único ser, que é o rei. Tá? Como também tem a sua simbologia naquelas três manifestações físicas que os três magos, né, que os três magos levaram até Yeshuaiá em seu nascimento. Mas tá? os três poderes, será que posso revelar os três poderes? Os três ki, porque eu sei, os três ki. Posso revelar na nossa língua Kikongo? Sim, pode falar. Ki Mayala, Ki Peve e Ki Mazaya. Exatamente. Né? Tanto que a palavra ki, né, a expressão ki, ela é o poder. Certo? Aí depois vem na linguagem da diáspora governativo, científico e espiritual. Mazaya é o espiritual, certo? Dentro dessas três fases, né? Então, esses três poderes, né, que são um só, que não tem nada a ver com trindade, não mistura uma coisa com a outra, né? Não mistura os três pilares, os três poderes com trindade. Trindade, ela é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é coisa dos gregos, nós não somos gregos, não nos interessamos por cultura grega nenhuma, nós somos Bantu, nós somos filhos de Iacubá, a conversa é aqui. Ele diz assim, eu sou o Altíssimo. Quantas vezes nós lemos isso na escritura do nosso povo? Eu sou o Altíssimo, sem rival. Não existe outro antepassado além de mim. Eu te incigi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante ao poente
que nada há fora de mim. Eu sou o Altíssimo, sem rival. Formei a luz, lembra que eu expliquei sobre a formação da luz, e criei as trevas. Então, a luz, ela é formada e as trevas, ela é criada. Eu busco a felicidade e suscito a infelicidade. Opa! Eu busco a felicidade e suscito a felicidade. Sou eu, o Altíssimo, que faço todas as coisas. Então, aqui embaixo, aonde que o mundo do bem e do mal, o bem e o mal não é o nosso pai. Não. O bem e o mal não é o nosso pai. Não. O bem e o mal são arquétipos da sua manifestação. Porventura, não ouviu a verdade dizer? Palavra do Altíssimo, dirigida a Isolele, que somos nós, por seu mensageiro. Eu vos justifiquei, diz o Altíssimo, e vós dizei, em que nos justificastes? Né? O povo pergunta, mas o que o pai nos justificou? Esaú não era, porventura, irmão de Jacob? Espera aí. Nós estamos falando de Esaú, que são os edomitas, que é a parte lá de cima, que é a União Europeia, toda aquela parte lá de cima, lá a União Europeia, né, é Edom, é os filhos de Esaú. São os nossos irmãos, mas não faz parte da eleição. Mas tanto Esaú como Jacob, eles saíram do mesmo pai, que é o pai, né, que nas vossas Bíblias está lá Ismael, certo? Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, certo? Abraão, Isaac, Jacó. Ababana, Lísica e Jacobá, certo? Agora, Abraão gera Isaac. Isaac se une com Rebeca. Em Rebeca nasce 2 filhos, que é Esaú e Jacob. Mas, o que diz o oráculo do Altíssimo? Contudo, justifiquei Jacob e aborreci a Esaú. Aí vocês vão entender, meus irmãos, né? Transformei, não falei para vós que a parte lá de cima, a União Europeia, aquela parte lá, são os Edom, Esaú e a fé, aquela parte de cima. Olha o que diz as Escrituras. Transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Lá é um deserto, aquela parte de cima é um deserto. Agora vamos para Malaquias, capítulo 1, do 1 ao 3. Como também não ouviste o verbo, portanto, ele tem benevolência de quem quer, ou seja, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Por isso que no sistema, isso agora depois Romanos 9:8, no sistema religioso, você escolhe para onde você vai. Você que escolhe se você vai na segunda-feira num lugar, se você vai na terça-feira, você escolhe. É sistema religioso. Dentro da monarquia, não. Dentro da monarquia, não existe aquele processo de ir à frente e aceitar e suaiar como seu Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Não existe isso. Isso é lá no mundo dos gregos. Aqui no mundo, né? Ou seja, no mundo não. Aqui na realidade, Tata Nzambi, ele chama quem ele quiser. Como está nas Escrituras. Vamos ver Romanos, capítulo 9, versículo 18. Como também diz a palavra. Dir-me-ás você, talvez. Por que ele ainda se queixa? Né? Ou seja, já que ele escolhe um, já que ele justifica um, então por que ele se queixa ainda? Essa é uma pergunta que o Incômodo de ele escreve, né? Por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Ele responde a sua pergunta. Mas quem és tu, ó homenzinho, para que contestar o antepassado? Porventura, o vaso de barro diz ao olheiro, por que me fizeste assim? Quem é você? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar?
Romanos, capítulo 9, do 19 ao 21. Ou seja, não tem ele poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso de honra e outro de uso de desonra. Lembra que eu estou passando para vocês? Né? Ali toda a evolução lá de Belial, a criação, né? Partes são formadas, outras partes são criadas. Todo o projeto, desde o princípio, que ele precisava de vaso de desonra, precisava ter os seus arquétipos, precisava ter os seus insumos para poder ele ter a manifestação dele. E dentro desse projeto de espaço-tempo, existe ali aqueles que são feitos que são manifestados para ele, como também são aqueles que são feitos todos do mesmo vaso, uns para honra e outros para desonra. Então, a pergunta é, quem é que é você? Palavra das Escrituras, Êxodo, capítulo 7, do 1 ao 5. Tornou o Altíssimo dizer a Masa, eu chamei-te para seres o meu embaixador para com Faraó, mas é o teu irmão em Suca, que está nas nossas Bíblias, Arão, que ter servirá de porta-voz. Dá a saber a Arão tudo o que eu te disse. Será ele quem o comunicará a Faraó e lhe pedirá para deixar livre o povo de Isolele. O que é Isolele? Isolele que eles colocaram na Bíblia de Israel. Isolele quer dizer o meu escolhido. De todo o povo da terra, Tatanzambi Congo escolheu um povo. Ele não escolheu salvar o mundo inteiro. Ele escolheu um povo. E esse povo, que ele chamou de Isolele, né? Que era Iacuba, aí depois colocaram Jacó, que recebeu o nome de Israel. Não é isso? Que eles colocaram nas Bíblias. Mas não, Iacuba. Isso que tem a ver com o povo de pele escura. Iacuba. E depois ele chamou de meu escolhido, Isolele, para sair do Egito. Mas eu, nosso pai, Congo, um quarto lendo, que é o Todo-Poderoso, endurecerei Faraó, que recusará obstinadamente e assim hão de suceder os meus milagres na terra do Egito. Ou seja, o pai resolveu mostrar o seu poder na terra do Egito. Foi o pai que quis a vontade dele. Que quem é você para discutir contra? Entende? Não é brincadeira. Não. É o peso da verdade. E ele endureceu o coração do faraó para mostrar dentro do Egito o seu poder e a sua autoridade. Ingueta. Ou seja, ele é soberano, é soberania. Vamos lá? Mas eu endurecerei Faraó, que recusará obstinadamente, e assim hão de suceder-se os meus milagres na terra do Egito, ou seja, na terra de Kemet. Mesmo assim, nem com isso tudo fará-te ouvirá, né? Ou seja, mesmo assim, nem com isso tudo Faraó te ouvirá. Então, nem com isso tudo acontecendo, Faraó vai te ouvir. Por isso, terei de esmagar o Egito. Aqui é a palavra do Pai. Por isso, terei que esmagar, esmiuçar, destruir, acabar, aniquilar, esmagar a terra de Kemet com um grande desastre final. Ou seja, eu vou destruir ela e depois, no final, ainda vou, como se fosse a cereja do bolo, aqui ainda vou aniquilar mais. E nessa altura, então, conduzirei o meu povo, ou seja, o meu povo, o meu escolhido, o meu primogênito para fora dali.
os egípcios, né, reconhecerão, enfim, que eu sou realmente o Altíssimo, quando o meu poder os forçar a deixar ir o meu povo, ou seja, o meu escolhido, e Solelê. Estou sendo contundente nesse assunto. Né? O que é contundente? Martelando, como Macabeus. Né? O que é Macabeus? É o martelo. Estou sendo contundente nesse assunto, a fim de vos fazer entender quando Samael, a antiga serpente, chamada hoje de Belial, desejou em seu pensamento um novo sistema de governo, a saber, o governo do bem e do mal, o governo da luz e das trevas, e aquele famoso conversado hoje, que o teu modo de ver é o diferente do outro. Ou seja, o estabelecimento de uma república. Então, essa falácia, né, que entra na parte da... não é sociologia, é demografia, é a parte social, né, a parte do desenvolvimento. Né? Ou seja, olha, o modo que você vê as coisas, né? Você pode ver na sua perspectiva de vida, né? Na sua perspectiva de visão, mas o outro pode ver numa outra perspectiva de visão, e nesse junto, eu penso de uma forma, você pensa da outra, mas nós estamos juntos. Isso aí é balela. Isso aí é uma balela. Isso é a balela. Esse assunto, ele funciona fora das leis do nosso Pai. Das leis do nosso Pai existe um legislador, que é a lei. É a lei que guia o nosso povo. É a lei que guia o povo Bantu. É a lei que guia o povo Untu. Não é nada. Não é nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá, nem nada. É a lei. E a lei, ela se resume em 2 mandamentos. Veja que quando o incômodo de Sola, né, conhecido o apóstolo Paulo, ele foi para as nações, ele encontrou nas nações a obra da lei que aqueles que não conheciam a lei estavam praticando. Isso é muito interessante, porque o incômodo de Sola, ele encontrou nos gentios a obra da lei, sendo que aos gentios eles não estavam no Monte Sinai para receber a lei. No entanto que 93 dias depois que nosso povo saiu de Kemet, atravessamos o mar, fomos para o deserto, 93 dias depois é que veio o decálogo, que veio os 10 mandamentos. Né? Ou seja, que veio a nossa lei. Nós é que recebemos a lei. A lei não foi embora ela foi oferecida às outras nações, né? Mas é o nosso povo que recebeu a lei. Não é as nações, não são os povos que recebeu. O nosso povo é que recebeu. Foi para nós que Tata Nzambi se apareceu. Foi para nós que Tata Nzambi, ele se fez ser visto através de sua palavra. Isso que é interessante. Entendam bem. Foi para nós que Tata Nzambi se fez ser visto por sua palavra. Depois, no 4º milênio da nossa época, a palavra, a qual Tata Nzambi se fez ser visto, tornou-se carne e habitou entre os nossos pais, entre os nossos antepassados, que é Yeshuaiá. Dando uma continuidade aqui, né? Então, esse poder, né? Esse domínio, essa tentativa de Belial, ele não acabou. Ele reverbera nos seus vasos, ele reverbera nos seus filhos. O próprio, né, então, assim, o próprio cosmos, o universo, projetou tudo, inclusive os vasos de uso nobre e os vasos de uso vulgar. Porque se não fosse o próprio universo, o próprio cosmos, o próprio Pai, então existiria um outro ser criativo. Porque quem cria, né? Quem cria é o próprio Pai. Então, se não fosse o próprio Pai que fizesse os vasos de usos
nobre e os vasos de uso vulgar, né, existiria um outro ser criativo. Aí sim que daria ênfase à teoria ou à teologia grega, que existe dois deuses, né? Um deus do bem, que cria para o bem, e um deus do mal, que cria para o mal. Entraria nesse quadro. Mas não, o próprio Pai, ele manifestou, ele mesmo, da mesma massa, vamos por assim dizer, para que a mente, né, a consciência humana, ela possa compreender. Ele moldou os vasos de honra, ele também moldou os vasos de desonra. Então, saibam vocês que o homem, ele é um microcosmo, e do Altíssimo ele é criado, o macrocosmo. No momento de seus pensamentos, pois vocês são criados de pensamentos, desejos, vontades e emoções, o universo, o cosmo, ele entende e obedece aquilo que você projeta. Aquilo que você projeta, o cosmo entende e ele obedece, quer seja bem ou quer seja mal, porque nesse plano onde nós estamos, qualquer coisa que você faça, ele tem poder bilateral. Ele tem poder 50% para o bem e 50% para o mal. Porém, assim diz a verdade, cabe ao homem formular projetos em seu pensamento, mas do Altíssimo vem a resposta da língua. E outra passagem que fala, todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Altíssimo é quem pesa os pensamentos. Está lá em Provérbios, capítulo 16, do 1 ao 2. E continuando, o próprio Altíssimo calcula as alturas e as profundidades de seus pensamentos. Então você projeta, não é? Não, mas eu sou uma boa pessoa, eu penso certo, eu penso bem, eu pago as minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha. Só que quem pesa os seus pensamentos, se ele é verdade ou não, é o próprio Altíssimo. Porque como está escrito em Provérbios, o próprio Altíssimo calcula as alturas e as profundidades dos seus pensamentos e os faz cair por terra. Pois assim diz o verbo, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas, são armas do Altíssimo, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento do antepassado, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Masaia, ou seja, quem é Masaia é a lei. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 6. Resumindo, até aqui, né? Resumindo até aqui. Nessa explicação, se faça entender que nós somos uma soberania, nós somos um reino. E dentro dessa soberania, dentro desse reino, quem governa, quem legisla é a lei. E a lei é Tatanzambi. O que Tatanzambi faz? Ele coloca um seu arquétipo na terra, assim como foi com Masa, conhecido como, né, nas vossas Bíblias, como Moisés. Ele é a lei, tanto que eu falo assim, não leste na lei de Masa? Ou diz assim, assim disse Moisés, é a lei de Masa, a lei de Moisés, ou assim disse Moisés, assim disse Masa. Então, ele é a lei, o Altíssimo é a lei. Ele pega, filtra e põe um arquétipo seu na terra. E esse seu arquétipo na terra, né? Esse seu arquétipo na terra, ele prefigura, ou seja, ele é a imagem do nosso Pai. Certo? Deixa eu só tirar aqui. Aí. Ele é a imagem do nosso Pai. Ele é a lei. Trazendo isso para que o povo banto compreenda que nada mudou ao nosso respeito.
Nada mudou ao nosso respeito. O que acontece é que antes ali no período do 5º milênio, né, o 6º milênio já é o povo já tá todo esquecido, né? O povo já tá todo assim, entrou no período de profundo sono, certo? No período do 5º milênio é o período que começa ali, alguns ainda existem e persistem na verdade, mas são menores, até chegar no 6º milênio. Aí quando no 6º milênio, né, nós temos Mama Kimpavita, Mama Kimpavita é mãe de Kimbangu. E Kimbangu profetizou Tade. Eita! Esta é a aula de hoje. Congo é louvado. Kembo, quando está cansado, muito. Longa vida, um fumo tá de jambu, isso botar diante de mim. Acorda, bando. Eita. Mestre, obrigado por mais uma lição. Para o nosso povo, o povo banto que quer se transformar em tu. Continua nas redes sociais, procura os nossos irmãos. Temos aqui nosso irmão Cuca Benjamin, para quem não sabe, reencarnação de Lucas na tua Bíblia. Mas o seu nome verdadeiro é Cuca. Conhecereis a verdade na nossa língua é Congo. E Congo, que é a verdade, nos libertará. Acorda, Banto. Até a próxima oportunidade. Salama, mestre. Quieta. Salam. O nosso louvor é para o Criador dos céus e da terra. Aquele que fez os grandes luminares. Não é para mulheres ou para homens. Nós exaltamos o Criador pela vida daqueles que lhe serviram também. A nossa poesia, o nosso poema é para quem nos enviou. És a videira que alimenta a multidão, a semente que multiplicou e gerou o pão, e deu a vida ao embrião, e regenerou aquele que estava no chão. És a magia daquela criança que virou ancião. A tua ira desce na terra e vira vulcão. Tecnologia que deu ao cego aquela visão. O caminho que sai da morte até a ressurreição. A ti eu louvarei, Congo. A ti eu louvarei, Congo. Meu Criador, tecnologia do meu fôlego, és tu. Meu químico do meu DNA, és tu. A medida da minha vida, és tu. Oh, a ti eu louvarei, Congo. Um quarto lendo, a ti eu louvarei, Congo. Eu que no logo do meu fôlego, és tu. Meu químico do meu DNA, és tu. A medida da minha vida, és tu. Yeah. A chuva que cai, o vento se vai, mas tu és para sempre. Novas vidas virão, gerações se vão, os céus e a terra passarão, mas tu és para sempre. Oh, a ti eu louvarei. Oh, a ti eu louvarei. Como pequeno logo do meu fôlego, és tu. Meu químico do meu DNA, és tu. A
medida da minha vida és tu. A ti eu louvarei, a ti eu louvarei, Congo, meu Criador. A ti eu louvarei, Congo. Tem que no logo do meu fôlego és tu. Bioquímico do meu DNA és tu. A medida da minha vida és tu. Watuleto, Nzambi kwa Mazulu, Sakatanga, Watangile, Yumayese, Ingeta. Eta.